Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. 18ª jornada da Liga Portuguesa do Futebol, em que o Futebol do Porto continua forte e firme rumo à conquista do título de campeão nacional. Foi a Guimarães ganhar por 1-0. Sporting recebeu o Casa Pia, ganhou por 3-0. O Benfica, na deslocação ao Vila do Conde, ganhou o Rio Ave por 2-0. Também falaremos de mercado de transferência. Antes de começar, pedir-vos mais uma vez, assistem o vídeo até o fim e, se gostarem, claro, deixem o vosso like e subscrevem o canal. 18ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, sem novidades. Foi o Porto que tinha uma deslocação mais difícil a priori, ganhou o Guimarães por 1-0. O Sporting recebeu o Casa Pia e ganhou por 3-0, enquanto o Benfica, na sua deslocação à Vila do Conde, ganhou o Rio Ave por 2-0. Vamos primeiro falar do Sporting, que jogou primeiro na sexta-feira, frente ao Casa Pia, e ganhou por 3-0. Um jogo sem grande história, sem grande motivo de interesse. O Sporting não jogou bem, não teve uma prestação tão brilhante, mas pela frente não encontrou uma equipa que conseguisse criar grandes dificuldades à equipa do Sporting. O Casa Pia teve poucas ações ofensivas, não conseguiu criar grandes oportunidades de gol frente ao guarda-redes do Sporting. Por isso o Sporting, claro, ganhou um jogo, mesmo jogando o suficiente para garantir os 3 pontos. Os golos do Sporting foram marcados por Catano aos 38 e 43, Bragança, um regresso que a saúde, depois de praticamente um ano afastado dos relevados, regressou e marcou aos 78 minutos. O Sporting teve 61% de posse de bola contra os 39% de Casa Pia. O Sporting fez 16 remates com 4 enquadrados, enquanto o Casa Pia fez 6 remates com 1 enquadrado. Um jogo com pouca produtividade, um jogo com pouca velocidade, um jogo algo lento. O Sporting sem grande intensidade no seu futebol. Pode-se dizer que ganhou um jogo fácil, sem fazer grande esforço. A nível interno, este Sporting provavelmente chega para equipas como Casa Pia, mas a nível externo, contra equipas de outra dimensão, é claro que este Sporting não chega. Esta terça-feira já terá que provar isto frente ao Paris Saint-Germain, uma equipa do top mundial que vai jogar no estádio de Alvalade para a Liga dos Campeões, um jogo extremamente importante para o Sporting, que precisa, pelo menos, não perder para garantir o apuramento para os oitavos finais da competição. O Rui Borges disse que estava muito satisfeito com a prestação da sua equipa, reconheceu que a equipa não esteve nos seus melhores dias, mas que o essencial foi conseguido, que era ganhar, mesmo sabendo que o Sporting atravessa uma fase complicada em termos de lesões. Vários jogadores lesionados, o treinador teve que tomar algumas opções para poupar outros, em virtude do desgaste físico que eles têm sentido nesta fase do campeonato, e também preparando o jogo de Paris Saint-Germain, que Rui Borges sabe que é de uma importância tremenda. Vou-vos deixar com algumas declarações do treinador do Sporting na conferência da imprensa. Em relação ao jogo, é simples. Uma primeira parte onde não entramos, não entramos bem. Faltou-nos ali um bocadinho da energia certa para encarar o jogo numa fase inicial, até porque normalmente aqui em Alvalade entramos sempre muito bem, muito fortes, muito intensos, e hoje não tivemos essa intensidade na fase inicial. Os primeiros 10 minutos até entrou bem o Casa Pia, ali a tentar desconfortar ali a nossa linha, ganhou ali um outro canto, depois fomos equilibrando o jogo, eles com linha baixa, e faltou-nos ser um bocadinho mais dinâmicos, um bocadinho mais dinâmicos à direita, principalmente com o envolvimento do Baianidis com mais intensidade, com mais querer. À esquerda estávamos um bocadinho condicionados porque tínhamos o Ivan, e mesmo assim foi fazendo um bom jogo dentro daquilo que dava à equipa, por não ser pé esquerdo. Por isso fomos crescendo, o gol depois veio-nos dar essa confiança. Começámos a ser mais dinâmicos, mais agressivos a provocar a linha defensiva do Casa Pia, porque é uma linha que se sente confortável de frente, agressiva, intensa, competitiva, forte em duelos, e nós precisamos principalmente de jogadores de segundas linhas a criar esses rasgos para arranjar espaço para os jogadores que tinham a bola. Por isso fomos com o primeiro golo, crescemos nesse sentido, deu-nos essa confiança também, acho eu, e fomos crescendo. Uma segunda parte onde controlámos o jogo de início ao fim. O Casa Pia sempre, ao longo de todo o jogo,
mesmo na primeira parte, depois de nós conseguirmos equilibrar o jogo ali aos 15 minutos, o Casa Pia procurou sempre bolas mais longas para a procura da referência, desvios, ataques à profundidade com os seus alas, e onde controlámos isso muito bem. A linha defensiva hoje teve também muito mais dinâmica nesse sentido, no encurtar linhas, no aumentar, por isso fazer crescer a equipa. Por isso acho que acaba por ser um resultado justo por tudo que foi depois ao longo do desenrolar do jogo. O Benfica, por sua vez, foi ao Vila do Conde ganhar o Rio Ave por 2-0, com golos de Barreiro aos 16 e Nedói aos 25, um autogolo. Permitiu à equipa do José Mourinho ganhar algum ânimo depois de 2 derrotas em competições diferentes, mas que tiraram o Benfica da possibilidade de ganhar 2 títulos, Taça da Liga e Taça de Portugal. Os benfiquistas foram eliminados pelo Braga e pelo Fogo do Porto. Havia a expectativa de ver qual seria a reação do Benfica depois destes 2 desaires. Posso dizer que fiquei um pouco surpreendido, não só pelas alterações apresentadas por José Mourinho no 11 inicial, mas também pela prestação da equipa, principalmente durante a primeira parte. O Benfica, que entrou de uma forma dominadora, derrompante, a dominar o jogo, a criar várias situações de gol, e que o resultado acabou por ser extremamente escasso durante os primeiros 45 minutos. O Benfica, que colocou o Sheldrup e o Prestani no 11 inicial, os 2 jogadores estiveram em alto rendimento. Por exemplo, o Sheldrup fez uma exibição muito bem conseguida, mostrando que é um jogador especial, é um jogador com características essenciais para equipas do top mundial. O José Mourinho, que nas últimas semanas tinha mostrado algum desencanto com a prestação do jogador, deu-lhe mais uma oportunidade e o Sheldrup mostrou estar à altura dos acontecimentos. É um jogador muito evoluído tecnicamente, precisa de alguma velocidade no seu jogo, mais complexão física. Acredito que poderá ganhar esses fundamentos com o José Mourinho e transformar-se num jogador extremamente importante para a equipa do Benfica. No entanto, o jogador continua no mercado para uma possível transferência, já que o Benfica tem em vista a possibilidade de contratações de outros extremos, jogadores que agradam mais o José Mourinho no seu ponto de vista. Em termos de jogo jogado, o Benfica, como disse, foi um justo vencedor, mereceu ganhar, foi mais forte, teve mais domínio e controle do jogo. O Rio Ave não foi aquela equipa intensa que se esperava, é uma equipa que tem dificuldades em jogar em casa, consegue mais resultados positivos quando joga fora, e foi o que aconteceu neste jogo frente ao Benfica. Teve 37% de posse de bola contra os 63% da equipe do Benfica. O Benfica fez 24 remates com 8 enquadrados, enquanto o Rio Ave fez 7 remates com 1 enquadrado. A nota negativa do jogo vai diretamente para o Pavlidis, o avançado que falha golos escandalosamente e que, sendo um jogador de grande importância na equipa do Benfica, o Pavlidis tem que ter mais concentração no último momento da finalização, já que o Benfica depende muito da prestação do avançado grego. De resto, nota positiva para a equipa do Benfica pelo comportamento demonstrado durante o jogo, já que, como referi, vinha de 2 desaires extremamente importantes que com certeza abalaram a motivação da equipa do José Mourinho. O José Mourinho, que disse que o Benfica teve uma prestação muito alta, o resultado não espelha o que a sua equipa produziu durante o jogo e que estava muito contente com a prestação dos seus jogadores. Vou deixar-vos com algumas declarações do José Mourinho na conferência de imprensa. Depois da tristeza de uma derrota, conseguir ter energia mental, crença, autoestima para chegar aqui, para se fazer o que se fez. Jogando 90 e tal minutos na quarta-feira passada, no Norte, viagem triste, longa, decidimos internamente viajar só hoje e viajar de avião no dia do jogo, que é um bocadinho contra a natura, mas ter ficado em casa mais um dia, como eu lhes pedi, tentar transformar a tristeza e a frustração de uma derrota em positividade, em vez de se agarrarem à derrota, agarrarem-se àquilo que fizeram, que
foi tudo menos um merecedor de uma derrota, e acho que eles foram capazes de o fazer. Depois a dificuldade acrescida em função de tantas lesões que temos. A presença do Enzo no banco é duvidosa. O próprio Manu também não está ainda bem. O próprio Bruma está longe de estar bem. Fizemos 2 jogos fora de casa contra 2 equipas difíceis, depois de viagem para cima, para baixo, para cima, praticamente com os mesmos jogadores, mudando 1 ou 2, mas tendo pouca coisa para mudar. Acho que os jogadores às vezes também merecem palavras positivas, e da minha parte um respeito tremendo por aquilo que eles fizeram nestes últimos dois jogos, e principalmente hoje, com gente obviamente fatigada, conseguir chegar aqui e ganhar de maneira, eu considero de maneira expressiva. O resultado não é expressivo, mas acho que o modo como eles jogaram e dominaram e controlaram o jogo, acho que é expressivo. O Fogo do Porto foi a Guimarães ganhar por 1-0 no jogo da jornada, em que se esperava grandes dificuldades para a equipa do Fogo do Porto. O Guimarães, que tinha acabado de ganhar a Taça da Liga, tinha transformado no campeão de inverno. Esperava-se uma equipa extremamente motivada, uma equipa que jogasse de uma forma intensa, que queria ganhar o jogo, o que não foi demonstrado pela equipa do Vitória de Guimarães durante os primeiros 45 minutos. O Guimarães, muito apático, muito lento nas suas movimentações, não soube explorar um Fogo do Porto algo débil na primeira parte, uma equipa sem grande dinâmica, sem grande intensidade no seu jogo, muito estático durante os 45 minutos. O Porto, que neste momento não pratica um bom futebol, não joga bem. Já quando o Benfica na Taça de Portugal fez uma primeira parte que se pode considerar muito má, ganhou, mas não teve aquela dinâmica que a equipa do Fogo do Porto nos habituou desde o início do campeonato. O Guimarães, que vinha extremamente motivado, tinha o direito de apresentar algo diferente. Um jogo de 50% de posse de bola para ambas as equipas, de um jogo em que o Guimarães fez 20 remates com 3 enquadrados, enquanto o Fogo Porto fez 12 remates com 3 enquadrados. O resultado justo seria um empate, já que as duas equipas não produziram tanto para que uma delas valorizasse e saísse com uma vitória. O Fogo Porto marcou através de uma grande penalidade, marcado pelo Varela, que tinha acabado de entrar. Relembrar que o Samu, ainda na primeira parte, falhou um penalti a favor da equipe do Fogo Porto. Neste falhanço, o Guimarães teve o seu único momento de grande perigo durante a primeira parte, aproveitando o desnorte da equipe do Fogo Porto, que sentiu o falhanço. Teve a possibilidade de inaugurar o marcador, mas nem isso não tiveram capacidade de introduzir a bola na baliza do Diogo Costa, que para mim foi o melhor elemento em campo, já que na segunda parte fez uma defesa espetacular que permitiu ao Fogo Porto sair de Guimarães com a vitória. No fundo, acaba por ser um resultado justo, já que a equipa que marcou ganhou, mas pode dizer que o Fogo Porto ganhou jogando mal, o que os campeões fazem nestes jogos em que, sabendo que não consegue produzir um futebol de alta qualidade, que consegue trazer os 3 pontos. Com esta vitória, o Fogo Porto chega aos 52 pontos, o Sporting fica no segundo lugar com os 45, enquanto o Benfica está a 42, enquanto o Benfica coloca-se nos 42 a 10 pontos da equipa do Futebol Clube do Porto. A grande surpresa do campeonato chama-se Gil Vicente, que com a vitória conseguida frente ao Nacional chega aos 31 e está na posição da Liga Europa. Vamos ver o que Farioli disse no final do jogo. 8th of February or 9 is still far away. In between, we will have 2 other really tough matches, starting with the one of Gil Vicente at home the next Monday. But now again, our mind goes in the Europa League. We will travel
in Europe again to compete, where of course a positive result will help us to try to compete till the end for the top 8 and to stay in the top 8. That is a really important target that we want to achieve. So yeah, now our mind is already shifted to Europe, and after on Friday when we will be back, we will start to think again about the league and the marathon that we have had. Bom pessoal, para terminar o vídeo vamos falar de mercado de transferência. Zinchenko, o internacional ucraniano, vai jogar no Ajax. O Telegraph escreve esta manhã que o Arsenal e o Ajax chegaram a um acordo para a transferência do Zinchenko até o final da época. Ruben Neves não sai da mira do Manchester United, apesar de Ruben Amorim ter deixado o clube inglês. Ruben Neves continua na mira do colosso inglês. De acordo com o Telegraph, o Al Hilal está disposto a libertar o internacional português pelo valor de 20 milhões de euros. Faé finalmente já tem luz verde para viajar para Lisboa. Sporting e Granada ultimaram os últimos pormenores e o jogador deve apresentar-se no Sporting ainda no dia de hoje. Juventus fez uma proposta ao Mateta, jogador do Crystal Palace. O clube inglês recusou de imediato. O Juventus propôs um empréstimo até a final da época no valor de 2 milhões de euros. Caso a equipa consiga o apuramento para as competições europeias, Juventus avançaria com uma proposta de 28 milhões de euros. Mateta, de 28 anos, um jogador que tem surpreendido no campeonato inglês, não só pelos golos que marcam, mas pela pujança física demonstrada pelo internacional francês. Nani recusou regressar ao Helvat. De acordo com o Record, a oferta veio de Cazaquistão, que ofereceu ao internacional português um contrato de 6 meses, mas que o jogador declinou este convite, afirmando que não pretende jogar mais oficialmente. Nani, com 29 anos, terminou a sua carreira ao serviço do Estrela da Amadora. Sheldrup está mais longe do Parma. De acordo com a Gazeta dello Sport, o projeto Parma não entusiasma o internacional dinamarquês, que pretende jogar sim com regularidade, mas pretende manter-se no clube da Luz, já que acredita nas possibilidades e ele pensa que pode convencer José Mourinho a ter mais oportunidades e mostrar todas as suas qualidades ao serviço do Benfica. O Benfica deve querer fechar o dossiê Rafa esta semana. De acordo com a imprensa turca, o Besiktas exige que as negociações terminam esta semana, ou sim ou não. O acordo entre Benfica e o Rafa já existe, 2 anos e meio de contrato, mas falta acertar os pormenores com a equipa turca. Provavelmente esta semana teremos novidades em relação à vinda ou não de Rafa para o Benfica. O San Justo e o Sporting negociam a rescisão de contrato. Falta 6 meses para terminar a ligação do internacional holandês ao serviço do Sporting. Fala-se em Holanda que o Feyenoord já tem acordo com o jogador holandês. Também disse-se que na Alemanha o Mainz já fez uma proposta ao jogador internacional holandês, mas que tudo depende das negociações com a equipa do Sporting. As equipas não querem pagar pela transferência do jogador e acreditem que podem haver negociação entre o Sporting e o próprio jogador, e se o jogador conseguir a rescisão de contrato, será um jogador livre e pode negociar com as equipas que vão aparecer pela frente. Nesse caso o Feyenoord e o Mainz. Bom pessoal, se gostarem do vídeo, claro, deixem o vosso like e subscrevem o canal, ok? Forte abraço, a gente se vê mais tarde.